Saúde, estamos de volta. Nesse segundo bloco, a gente continua no assunto da importância da visão, esse privilégio que a gente tem e tem que cuidar com mais atenção, falando sobre essas doenças relacionadas à visão de uma forma geral. E agora a gente conversa sobre retinopatia diabética. Muito interessante o tema também, merece muita atenção. A gente recebe aqui o Dr. Rodrigo Versiani, diretor clínico do Neo Hospital dos Olhos, professor do Retina Instituto, que é também ligado ao hospital e é da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, tudo jóia. Vamos bater um papo aí hoje. Muito bacana. Interessante essa relação, né, do cuidado da visão com a atenção ao diabetes, né, doutor? Isso. Hoje o diabetes está quase endêmico, né? Hoje a estimativa de que mais de 500 milhões de pessoas no mundo são diabéticos. E muitos deles nem sabem que são diabéticos. A gente teve aqui o doutor Levimar, que é o presidente, ele é mineiro, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? E ele também é diabético. E quando ele fala desses números, né, ele fala que as pessoas, quando ele fala sobre esses números assustadores, as pessoas normalmente falam, né, poxa, nós temos aí um número absurdo de diabéticos e o número mais absurdo ainda de pessoas que não sabem que são diabéticos. Aí eles perguntam para ele, mas por que vocês não contam, então? Exatamente. Esse é o desafio, né, doutor? Exatamente. Assim, o diagnóstico hoje, muitas vezes, é tardio. A pessoa já é diabética há 5, 10 anos e não sabe que é diabético e descobre quando já está com complicações do diabetes. Então, isso realmente, nós temos que mudar essa realidade. Como? Primeiro, orientando a população, né? Os sintomas, fazer o teste da glicose do sangue, isso é um exame, um check-up anual. E também prevenir o diabetes, né? Assim, mudar hábitos de vida, alimentação. Então, isso é muito importante também para a população entender que o hábito de vida, a alimentação, isso impacta com o decorrer do tempo. Exatamente. Então, nós precisamos mudar isso aí, essa realidade. Para a gente falar de diabetes, a gente tem uma gama maravilhosa de exemplos, porque é uma doença que afeta todo o corpo humano, porque ela está ligada à circulação do sangue. Exato. Então, pé diabético, tem a visão diabética também, literalmente da cabeça aos pés, né, doutor? Isso. E o oftalmologista tem um papel muito importante nesse tratamento e nessa conscientização, porque a gente tem um exame, talvez o menos invasivo de todos e o mais amplo de todos nessa categoria de exames simples, que é o fundo de olho. Fundo de olho. Então, assim, nesse tema, teve um trabalho que perguntou para o diabético qual que era o maior medo que ele tem. Perder os rins, parar de andar, amputar uma perna. O maior medo dele é ficar cego. Então, se você perguntar para o diabético, o maior receio que ele tem é perder a visão. Então, um exame rotineiro, anual, num paciente diabético é importantíssimo. Porque a gente prevenir ou tratar precocemente, a gente muda toda a história do paciente. E esse exame de fundo de olho, ele é importante até para quem não é diabético, né? Até na prevenção também, né, doutor? Isso. No exame de fundo de olho, a gente pode avaliar inúmeras patologias. Uma delas é o diabetes. Mas, por exemplo, o glaucoma também é avaliado com fundo de olho. Alterações que podem predispor ao descolamento de retina. Nas crianças, né, que a gente viu aí recentemente, a questão de alguns tumores infantis. Retinoblastoma. Então, assim, o até exame... pressão alta. Exatamente. Então, assim, é um exame importantíssimo. Ele tem que ser anual. Ele deve ser anual. Anual. E faz parte também da expertise do oftalmologista abranger esse exame, né? Até na conversa ali, entender os hábitos do paciente. Não é comum o oftalmologista perguntar se você está praticando esporte, se você está se alimentando bem, né? Mas deveria ser, né? Infelizmente, a gente não consegue chegar hoje nesse tipo de avaliação que seria o ideal. Mas hoje a gente trabalha em conjunto. Então, assim, esse paciente que está vindo com a gente, ele precisa, se ele já tem um diagnóstico de diabetes, ele tem que ter um endocrinologista dele. Então, assim, ele tem que acompanhar com o nutricionista dele. Então, assim, é esse conjunto de ações que vai mudar
a história desse paciente. Exatamente. Aí a gente entra no assunto aqui, a retinopatia diabética. O que ela é exatamente? Qual que é a ação dela nesse nosso maravilhoso, precioso dom de enxergar? Você chegou a comentar um pouquinho da questão vascular. Então, a retinopatia diabética, ela é uma complicação a longo prazo do diabetes. Então, no fundo de olho, a gente tem uma camada muito fininha, que é a retina, que já é sistema nervoso central. Então, assim, é neurônio. Como ele funciona o tempo todo, a gente precisa de muita circulação ali. Então, a gente tem muito vaso na retina. E a retinopatia diabética nada mais é do que alterações vasculares nessa retina, nesses vasos da retina. Aí a gente começa a ter um processo de perda desses vasos, e aí a doença começa a caminhar. E no final da doença, o que acontece normalmente é que essa retina, ela sai do lugar dela e para de funcionar, e vem a cegueira. Então, o estágio final da doença é triste. Então, mas ela não começa grave. Tem toda uma história dessa retinopatia diabética que a gente pode interromper. O diagnóstico fundamental. Diagnóstico precoce é o mais importante. Todo diabético a gente viu que precisa ter uma atenção muito específica com a visão. Mas todo diabético vai ter uma retinopatia diabética? Em 20 anos, os trabalhos mostram que no diabetes tipo... Vamos dividir aqui os tipos de diabetes, né? Tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Na média, em 20 anos de doença, em 20 anos de diagnóstico, 90% dos pacientes vão ter algum grau de retinopatia diabética. Então, assim, é muito alta a incidência. E um dos fatores de risco é o tempo da doença. Quer dizer, é muito mais comum você ter retinopatia diabética naquele paciente com 5, 10, 15 anos de doença. Então, e isso tem a ver também com a forma como ele controla o diabetes, como ele lida com a doença? É um fator de risco importantíssimo. Então, assim, o controle dessa glicose, quer dizer, essa glicemia que a gente chama, que é a glicose no sangue, ela sim faz uma diferença muito grande na história da doença. Então, pacientes com glicemia controlada, que está variando pouco, também a variação também é importante, porque não adianta o paciente andar com a glicemia bem controlada, mas variar muito. Então, assim, ele está 120, vai para 300, vai para 80, isso é muito ruim para o olho e para o organismo. Então, assim, é melhor ficar 120, 100, 140, uma glicemia, uma curva de variação pequena. A longo prazo, a chance de complicação ocular é bem menor do que um paciente que mantém uma glicemia elevada. A gente tem um exame muito simples também que chama hemoglobina glicada. Ela traz para a gente uma historiazinha desse paciente, da glicose, da glicemia, nos últimos 3 meses. É um exame que nos estudos a gente usa muito para saber se esse paciente está bem controlado do nível glicêmico dele ou não. E esse exame é a prova prática de que não dá para mentir para o médico. Não dá. Você está fazendo? Então, doutor, está tudo certinho, mas está certinho mesmo? E aí, como é que está o controle? Está tudo certinho. Vamos pedir o exame aqui. Exato. Aí cai por terra. Porque a glicose de jejum, né, o próprio nome fala, se o paciente fica 12 horas de jejum, faz o exame do sangue, a glicose dá 70. Ele fala, eu estou muito bem. Ele ficou no jejum muito tempo, a glicose está baixa. Que é o mais comum dos exames. Normalmente ele vai fazer esse, de manhã cedinho ali, para de comer meia-noite, 11 horas. E fala que está bem controlado, que não traz a realidade. E não é a realidade. Esse outro não, esse tem que comer, tem que esperar e vai lá. Esse é independente, porque tem toda uma química envolvida aí, então traz mais ou menos a história dele dos últimos 3 meses. É uma média. Sim. É um exame simples e barato também. Ele só precisa de um outro planejamento, porque ele é muito específico, ele precisa de outra dinâmica de planejamento. Ele não é pela manhã, normalmente é depois do almoço, ou então depois de uma refeição. Existem estratégias para a gente tentar entender como que esse paciente está. Então, assim, esse é um dos exames. Tem outros que são a sobrecarga, para ver como é que está a reação do organismo a essa ingestão de alimento. Então, assim, tem várias modalidades de exame, mas assim, o básico, se a gente for o básico, é uma glicose de jejum
e a glicada que nos traz nos últimos 3 meses. Com isso a gente consegue. Hoje a gente tem aparelhos, né, devices, que nos ajudam a controlar melhor esse paciente. Mas aí começa o custo a aumentar. Então, assim, exames simples que nos trazem um pouco da história do paciente hoje tem que ser feito. Então, quando for ao oftalmologista, leve. É importante o oftalmologista ter um relatório do endocrinologista ou os exames desse paciente, para ele classificar o risco que esse paciente tem de desenvolver ou, se ele já tiver a retinopatia diabética, de complicar. E é muito importante também a gente entender que os endocrinologistas, os clínicos gerais, os médicos que se debruçam, né, para entender como o diabetes atua no corpo, eles falam que esse cuidado do paciente transforma a vida dele com muito mais qualidade. Existem exemplos de pessoas que têm diabetes e que têm uma vida com mais qualidade do que um não diabético, né, doutor? Exatamente. Então, assim, como a gente comentou um pouquinho no início, a retinopatia diabética é uma complicação tardia do diabetes. Então, se eu me tratar agora, se eu melhorar minha qualidade de vida, eu não vou ter complicação. Então eu vou ter uma qualidade de vida igual ou melhor do que qualquer pessoa. Exatamente. Então assim, realmente os hábitos de vida hoje, a gente precisa ter um carinho enorme com eles. Por favor. A gente vai ser amanhã o que a gente escolheu hoje, né? O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Exatamente. Né? Não tem realidade mais precisa do que essa frase. Agora, existem tipos também diferentes, a gente falou de tipos de diabetes, mas também tem tipos diferentes de evolução dessa doença com relação a afetar a visão, ao Sim. grau de complicação? Sim, então assim, existem os fatores de risco. Por exemplo, um paciente tabagista e diabético, com retinopatia diabética, a chance de cegueira dele é maior. Então, o paciente com genética, uma história familiar de cegueira por diabetes, a chance dele complicar é maior. Um paciente com pouco controle da glicose, a chance dele ficar cego também é maior. Então, a gente tem alguns fatores de risco, o índice de massa corporal. Então, um paciente com índice de massa corporal elevado, a chance da doença evoluir pior é maior. Então, a gente tem todo uns fatores de riscos, alguns a gente pode modificar, a genética a gente não pode, o tempo de doença a gente não pode, mas o controle da glicose a gente pode. Obesidade. A obesidade a gente pode melhorar, o hábito do tabagismo a gente pode parar e mudar a história da doença. Claro. Porque existem realmente pacientes com todos esses fatores de risco que a chance de cegueira aumenta muito. Claro, e hoje a gente vive um boom dos testes genéticos que podem até indicar alguma predisposição para tudo isso, mas é sempre importante dizer que essa é apenas uma informação, não é uma condenação, né, doutor? Exato. Então, assim, hoje a gente está conhecendo melhor a genética e as doenças. A gente não conseguiu ainda, na prática, modificar isso, mas é um grande avanço dessa próxima década será esse, né? A gente tentar geneticamente tratar esse paciente. Mas hoje a gente também fala um pouco de epigenética, que a gente sabe que hábito de vida ainda é melhor que um tratamento genético. E quando fala de epigenética, como o epiderme, é algo que está sobre a genética, algo que a gente come hoje que pode ter relação com os nossos bisnetos, né, doutor? Exatamente. Olha que responsabilidade, né? Exatamente. Até com relação à visão. Exato. Isso é fato. É muito interessante. Então depende da gente. Depende da gente, está nas nossas mãos, é o que a gente faz, nossas escolhas. A vida é feita de escolhas, né? E no diabetes, ela é ainda mais importante. Porque o diabético tem essa escolha na padaria, no almoço de domingo, no sábado, no jantar. Ele precisa fazer esse controle, ele precisa ser mais forte, né? É uma doença que, na grande maioria das vezes, ela começa e o paciente, ele reluta, ele não aceita a doença. Então ele fica alguns anos sem tratar e lidar bem com a doença. Mas aí começa as complicações. E ela é silenciosa. Então esses anos de negligência, eles são meio que batidos, né? Outros estudos mostram que uma doença bem controlada no início, ela tem uma história melhor. Aquele paciente que não controla no início, depois começa a controlar e a tratar,
a história é pior. Então, assim, o início da doença, ela é muito importante. Então, aquele paciente que desde o diagnóstico começou a se cuidar, lá na frente, a chance de complicações neurológicas, cardíacas, oftalmológicas é muito menor. E no tratamento específico da retinopatia, o que pode ser feito? Como é que a ciência avança nesse sentido? Então, assim, o tratamento padrão da retinopatia diabética é o tratamento com laser. Então, imagina que a gente tem as alterações vasculares da retina. A gente tem um laser que é específico para o olho e a gente vai com esse laser cauterizando ali a retina para ela não evoluir, para essa retinopatia. É um tratamento cirúrgico? Ele é feito no consultório, não é um tratamento complexo, é um tratamento que o paciente vai no consultório e volta, ele tem as atividades deles normais no outro dia. Então é um tratamento assim, quase indolor. Isso que eu ia perguntar, eu ia dizer, eu vou fazer uma pergunta que ninguém nunca fez. Dói? Um pouco, sinceramente, tolerável. Eu sempre brinco, é melhor do que um dentista, é mais fácil que você ir a um dentista. Mas aí ficou tranquilo, praticamente tudo é mais fácil que o dentista. A gente brinca lá, é melhor que um dentista. E tem aquela outra resposta, dói? Em mim, nada. Nada. É uma luz, né? Laser é luz. Mas tem anestesia? Tem, com o colírio. Então, assim, é bem tolerável, é muito difícil. Eu não lembro aqui agora o último paciente que não tolerou um tratamento. É muito tranquilo. E existem também hoje medicamentos que a gente aplica no olho para a retinopatia diabética. Colírios? Não, são medicamentos mesmo, vem um aplicador, é específico para o olho. A gente faz isso no centro cirúrgico, que aí dá uma anestesia melhor. O paciente não vê o tratamento. Então, existem hoje essas duas linhas, né? O tratamento com laser e o tratamento com medicamento, que é feito também no hospital. O medicamento é feito dentro do centro cirúrgico. Normalmente é mensalmente, uma aplicação por mês, nos quadros mais avançados. Agora, quando o diabetes tem que ir para uma cirurgia, que chama vitrectomia, é porque aí a doença já está muito avançada. Então, o tratamento cirúrgico são nos casos mais graves, com chance maior de cegueira. Então, a gente sempre tenta evitar a cirurgia. Não que ela não tenha resultado, mas é porque o paciente teve uma história toda sem o tratamento, com o laser e os medicamentos. Sei. E então, a ponta... Depende muito do time do paciente. Sei. Muitas vezes ele já chega para a gente muito grave. E muitas vezes você pergunta, quantas vezes você foi ao oftalmologista? Ele, nunca fui. Mas você controlava seu diabetes com o médico? Sim. Mas ele não te solicitou um exame de fundo de olho? Não. Então, assim, a gente também trabalha essa questão do médico, da indicação. Pedir para o paciente, faça um fundo de olho, faça um relatório para levar para o médico dele. Isso é importantíssimo. Por mais absurdo por mais simples que pareça, né, que o exame seja tão necessário, né? Outro dia um médico comentou aqui também sobre como a apneia do sono é um pouco subestimada pelos próprios cardiologistas. Exato. Que veem alguns sintomas que podem ser ampliados para outros problemas circulatórios, orgânicos, e o cardiologista não investe por ali. Exato. Assim, a gente sabe, né, nos estudos mostram que o paciente com apneia do sono ele tem uma taxa de mortalidade aumentada. Então, isso é um fator de risco, tem que ser tratado. A gente tem uma doença que chama glaucoma. Um dos fatores de risco da evolução do glaucoma, por exemplo, tem pacientes que pioram o glaucoma porque tem apneia do sono. Então, uma doença que parece simples, fulano ronca, é coisa normal, não é normal. Não é normal, não é normal. A gente precisa valorizar mais. Exatamente. Aí, quando a gente fala de formas de prevenção, só queria, estava lembrando isso, eu disse, quando chega na cirurgia, já é uma questão meio que quase na ponta da linha ali, mas quantos anos normalmente se passaram até chegar à cirurgia? Tem mais ou menos uma estimativa? No diabetes tipo 2, de 5 a 10 anos. No diabetes tipo 1, um pouco mais precoce. Quer dizer, o diabetes tipo 1, a retinopatia no paciente diabético tipo 1, ela demora mais para aparecer. Mas quando ela aparece, ela é mais agressiva. O diabetes tipo 2, a retinopatia diabética, ela vem mais precoce, mas é uma doença ela é mais lenta para cegar esse paciente. E aí, com relação à retinopatia, se a gente fala de prevenção, a gente
pode encontrar alguma forma específica de prevenção para a retinopatia ou é um tratamento de controle do diabetes como um todo que vai resolver? Como um todo. Assim, a prevenção da retinopatia diabética é o tratamento como um todo. É a qualidade, né, do geral, quer dizer, a atividade física, alimentação, isso tudo vai diminuir a incidência, a prevalência da complicação que é a retinopatia diabética. Isso é não só no olho, no coração. Isso vale para tudo. Exato. Tomar água com regularidade, se alimentar com parcimônia, com boas escolhas, praticar atividade física, ter bons relacionamentos, ler bons livros, vai fazer bem para a pele, para os olhos, para o nariz, para a boca, para os dentes, para o pulmão, para o coração, para os rins, para tudo. Doutor, a gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, que a gente desmistifica algumas informações sobre o assunto que a gente está falando aqui, e existem muitas dúvidas com relação a isso. Aí eu falo a frase, aí o senhor me diz, mito, não é verdade, verdade verdadeira, ou então pode ficar no meio termo, vamos lá, dentro da sua visão clínica. Não dói nada, tá bom? Vamos lá, então vamos lá. Vamos lá então, mitos e verdades, estamos falando sobre retinopatia diabética. É um assunto muito importante, com a prevenção sendo mais fundamental ainda para quando a gente fala dessa doença. Então estamos aqui com o doutor Rodrigo Versiani, já está preparado, então vamos lá. A primeira frase é essa, doutor, a retinopatia diabética é a principal causa de perda de visão entre os portadores de diabetes. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, assim, a causa mais prevalente de cegueira no paciente diabético é a retinopatia diabética. Então, tá, vamos lá então para outra pergunta. Doutor, não olha para lá que você está colando, olha para cá. Se olhar para lá, você vê antes. Olha para cá, para aquela câmera ali, tá bom? A segunda questão é essa. A retinopatia diabética geralmente não apresenta sintomas na sua fase inicial. Isso é mito ou é verdade? Verdade. E a principal indicação que a gente fala, você é diabético? Não, mas não estou sentindo nada, minha visão está ótima. Esse é o melhor momento para você ser avaliado. É nessa fase inicial que a gente precisa avaliar o paciente. É tão importante que isso faz a diferença entre perder ou não a visão lá na frente. Muito. Esse é o momento de procurar o médico. Não estou sentindo nada, meus olhos estão enxergando bem. Vá ao oftalmologista. Se você é diabético, vá e peça para fazer o fundo de olho. Muito bem. A outra questão é essa. A retinopatia diabética está sempre associada à idade. É mito ou verdade? Nossa. A grande maioria dos pacientes diabéticos são os pacientes acima de 40 anos. Não querendo dizer que todos são. A gente tem pacientes que nascem diabéticos. Nós temos pacientes com diagnóstico de diabetes com 2 anos de idade, com 5. Então, a grande maioria está relacionada com a idade. É muito mais prevalente no paciente acima dos 40, mas nem todos são pacientes. A outra questão é essa, todo diabético vai desenvolver retinopatia diabética. Mito ou verdade? Mito, mas 90% dos pacientes em 20 anos de diagnóstico da doença apresentarão algum sinal de retinopatia diabética. Então, 90% é muito. Não é 100, mas é 90. Então, assim, qual que é a nossa indicação? Se você é diabético tipo 1, usuário de insulina, no máximo, em 2 anos, fazer uma avaliação com o oftalmologista. E o diabetes tipo 2, que toma um medicamento para melhorar a sua glicose, esse precisa fazer avaliação oftalmológica ao diagnóstico. Porque muitas vezes ele é diabético, não sabia e já era diabético há 3, 4, 5 anos. Então, quando o diabetes tipo 2 tem diagnóstico, ele precisa já ir ao oftalmologista. A gente tem um número absurdo de pessoas com diabetes no Brasil e no mundo, mas tem um número absurdo também de pessoas que têm diabetes e não sabem. Quase a metade. Quase a metade. Isso é assustador, né? Outra questão, para proteger a visão, as gestantes com diabetes precisam fazer o exame de fundo de olho a cada trimestre gestacional. Mito ou verdade? Verdade. A gente até orienta naquela paciente que está se programando para engravidar e é diabética, ela passar no oftalmologista antes de engravidar.
Mas se a gestação já ocorreu, a gente pede para no primeiro mês da gestação, se ela já é diabética, passar ao oftalmologista. E existe o diabetes gestacional, que é aquele diabetes que acontece durante a gestação. Também precisa passar pelo oftalmologista. A retinopatia diabética tem cura se for diagnosticada a tempo. Mito ou verdade? Verdade. Então, assim, quanto mais precoce, melhor o tratamento. E a gente sempre fala de visão, né? O que é a expectativa do paciente? É manter a visão. Então, a cura, na verdade, que a gente está aqui é manter a visão a longo prazo. Então, quanto mais precoce, maior a chance de a gente conseguir que esse paciente diabético tenha uma visão normal o resto da vida dele. Mas isso não exclui o controle. Exatamente. Então, assim, os tratamentos específicos para a retinopatia diabética, como a gente conversou aqui um pouquinho antes, o laser, os medicamentos que a gente pode aplicar, a própria cirurgia, eles funcionam bem. Porém, sem um tratamento sistêmico, a gente não consegue vencer a doença. Tem o protagonismo do paciente, né? Tem as boas escolhas de vida do paciente, né, doutor? O uso correto dos medicamentos, né? Porque isso também é muito negligenciado. O paciente sabe que tem que tomar, mas não usa corretamente. Então, isso também é importante. Muito bem. Olha só, os olhos que embaçam sem um motivo específico, isso pode ser sinal de diabetes que ainda não foi detectada. Mito ou verdade? Sim, pode. O paciente que tem uma oscilação da glicose na corrente sanguínea pode ter uma mudança de grau. Grau que a gente chama grau de óculos. Então, tem alguns pacientes sim. Tanto é que para você fazer um exame de grau, renovar seu grau de óculos, se você é diabético, você tem que estar com a glicose controlada. Porque uma oscilação na glicose do sangue pode oscilar realmente o grau do paciente. E aí isso altera a visão durante o dia e ele tem essa queixa, esse sintoma, né? Minha visão está oscilando. Muitas vezes é a glicose que está oscilando. Tem um momento do dia que isso acontece? Como? Não especificamente. Depende muito do paciente para paciente, né? Da dieta dele, da atividade física. Então, não tem um horário específico. Não. Mais uma dica de ouro, um sinal de alerta importante que ajuda no diagnóstico do diabetes, já que a gente falou que um dos grandes problemas é a falta de diagnóstico para essa doença silenciosa. Então, visão embaçada, sem motivo aparente, é um sinal de alerta importante. E o mais importante, vamos voltar aqui só para a gente frisar aqui, na maioria das vezes não tem sintoma nenhum. É uma doença silenciosa. Por isso a importância de você fazer essa avaliação, independente se tiver algum sinal ou sintoma. A retinoplastia diabética vai acontecer sempre nos dois olhos ao mesmo tempo. Mito ou verdade? Mito. Ela não quer dizer que ela é simétrica. Se tem no olho, tem que ter igual no outro olho. Ela normalmente acontece num olho parecida com o outro. Mas a gente não tem um estudo falando que a gravidade de um olho tem que ser igual a do outro olho. Então, assim, se tem num olho, a chance do outro olho estar também com retinopatia diabética é enorme. Não querendo dizer que o estágio da doença está no mesmo. Um olho pode caminhar na frente do outro. Muito bem. Ô, doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui. Acho que foi esclarecedora demais essa conversa. Alertas muito importantes para a prevenção, para o cuidado com o diabetes, tomando como ponto de partida o cuidado com a preciosidade da visão, né? Eu que agradeço. Obrigado. Prazer estar com você aqui. E assim, o médico, a gente precisa desses alertas mesmo. A gente está aqui fazendo uma parte da medicina, que é muito bonita, né? Assim, alertando as pessoas que procurar precocemente o oftalmologista, mudar os hábitos de vida, é decisivo para manter a visão o resto da vida. Exame de fundo de olho. Não esqueça de fazer regularmente, pelo menos uma vez por ano, né, doutor? Com certeza. Valeu a companhia, muito obrigado. Obrigado. Também para você que está acompanhando a gente até aqui. Siga a gente pelas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram, compartilhe os nossos conteúdos e acompanhe também tudo o que acontece por lá, mandando sua opinião, a sua sugestão, a gente vai adorar receber. Até o próximo Saúde e Bem-Estar. Saúde! Um abraço.